A paz do Senhor, meus amados irmãos, amantes da nossa escola bíblica dominical. A paz do Senhor para todos vocês. Nós estamos aqui outra vez para mais um resumo da nossa lição, dessa feita de número 7, nessa grande viagem que nós estamos fazendo pelo livro dos Salmos. Hoje, o Salmo de número 103. Bendiz, ó minha alma, ao Senhor. Salmo muito conhecido de todos nós, e a exposição desse salmo tem 3 objetivos. Primeiro, identificar o autor, título, classificação e vocativos de adoração. Elencar os diversos motivos para adorar o Senhor. E reconhecer que o Salmo 103 irradia o amor de Deus com a mesma intensidade revelada no Evangelho. Esse objetivo número 3, reconhecer que o Salmo 103 irradia o amor de Deus com a mesma intensidade revelada no Evangelho, esse objetivo é de extrema importância na exposição dessa lição. Para começar a nossa aula, vai aqui uma sugestão interessante. Isso já foi dito aqui outras vezes. Uma das estratégias que um professor, um expositor da palavra deve ter antes de fazer qualquer exposição é aguçar na alma e no coração dos seus alunos o interesse por aquilo que vai ser ministrado. Toda aula deve ter um chamativo, um trailer, vamos dizer assim, né? Então, para hoje, para começar a aula, se sugere você compartilhar com a sua classe de que o Salmo 103, que vai ser estudado aqui, ele aponta para dois benefícios que vêm da parte de Deus para o homem. Dois tipos de benefícios. O primeiro tipo é o benefício das bênçãos particulares. O Salmo usa a expressão seus benefícios, ou seja, no plural, né? São bênçãos particulares, que mexem com a vida pessoal, vamos dizer assim, nossas necessidades materiais, pessoais, nos mais variados aspectos. E a outra as outras bênçãos são bênção da salvação. Essa bênção mater, muito maior. E, aliás, a bênção fundamental do Evangelho salvador de Cristo para o homem. A bênção da salvação. E essa bênção da salvação, no Salmo, ela aparece na expressão que o salmista usa, fazendo a seguinte afirmação: é Ele quem perdoa todas as tuas iniquidades. Então, essa expressão, perdoa todas as tuas iniquidades, é um chamamento do salmista a essa questão fundamental da Bíblia toda, do Evangelho inclusive, que é a doutrina da salvação, a bênção da salvação. E aqui, por sugestão, você pode fazer uma conexão entre o Salmo 103 e Marcos 2, que trata da cura do paralítico de Cafarnaum. É uma história muito conhecida de todos nós. Então, o sentido, a mensagem do Salmo 103, ela está completamente conectada com a mensagem de Marcos 2, ou seja, do episódio da cura do paralítico de Cafarnaum, que aparece em outros evangelhos. Vamos focar
na história. Então, quando você analisa a cura do paralítico de Cafarnaum, você percebe o quê? Você percebe que há uma conexão perfeita no sentido, na aplicação da palavra de Deus. Olha, o salmista aqui, ele diz assim, olha, aquele que perdoa todas as tuas iniquidades. E na sequência ele diz assim, olha, quem sara todas as tuas enfermidades. Então aqui há uma ordem de classificação. Em primeiro lugar, aquele que perdoa todas as tuas iniquidades, ou seja, perdão de pecado, doutrina da salvação, soteriologia, certo? E na sequência, aquele que sara todas as tuas enfermidades, uma alusão à vida material, saúde física, emocional, psicológica e por aí vai. Então, duas bênçãos, uma espiritual, uma material, salvação e bem-estar pessoal. Isso no Salmo 103. Agora, olha que coisa interessante. Quando você faz a conexão teológica entre o Salmo 103, nessa parte aqui, e a cura do paralítico de Cafarnaum, você percebe o quê? Uma reciprocidade, entendeu? Você observa que a postura de Jesus como Salvador diante daquele paralítico é um retrato exato da mensagem pregada muitos séculos antes através do Salmo 103. Ou seja, a confirmação, a Bíblia não se contradiz. A Bíblia interpreta a própria Bíblia, um dos preceitos elementares de hermenêutica, não é? Ela se completa, ela se converge, não há contradição aqui, certo? Então, quando o paralítico de Cafarnaum é colocado na frente de Jesus, por aqueles homens, o que é que Jesus fala para o paralítico? Filho, perdoados estão os teus pecados. Ou seja, na ordem de prioridade, acontece a mesma coisa que o salmista ministra no Salmo 103. É ele quem perdoa todas as tuas iniquidades. Filho, perdoados estão os teus pecados. Viu aqui a conexão exata e inconfundível da palavra de Deus. Ato contínuo, Salmo 103, e que sara todas as tuas enfermidades. Paralítico de Cafarnaum, Jesus ali entra naquele embate com as pessoas que murmuravam, e ele diz assim, olha, para que saibas que o Filho do Homem tem poder no céu e na terra para perdoar, disse ao paralítico, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. E ele levantou e foi para a sua casa. Ou seja, Jesus, ele colocou em prática o princípio bíblico do Salmo 103, de que no relacionamento entre o Deus e o homem há uma ordem de prioridade, de bênçãos. E qual é essa ordem? Primeiro, a parte espiritual, o perdão dos pecados. E depois, a prosperidade, as bênçãos materiais e tudo que ocorre nesse campo aí. Essa é a introdução da aula. Você pode fazer isso temperando com outros elementos que você ache interessante, mas esse é o fundamento. Comece a sua aula chamando os seus alunos a esse debate e a partir daí comece a exposição da lição, que é o que fazemos a partir deste momento. Então vamos lá. O texto áureo está no Salmo 103, versículo 1, bendiz a minha alma ao Senhor, e tudo que há em mim bendiga o seu santo nome. A verdade prática diz, Deus deve reinar em todas as áreas de nossa vida. E vamos à exposição
dos tópicos e itens desta maravilhosa lição. Chegamos ao Salmo 103, uma das mais belas páginas bíblicas de poesia. O texto do hino exala amor e misericórdia. Ao estudá-lo, encontramos o mesmo Deus retratado nas páginas do Novo Testamento. Parece dividir alma e espírito, juntas e medulas. Nele podemos enxergar o coração de um poeta agradecido e apaixonado por Deus. Aqui, o autor da lição, comentarista, ele faz alusão a um aspecto muito interessante que vai ser discutido no decorrer da lição, que é essa questão do Deus do Antigo Testamento e o Deus do Novo Testamento. Ok? Então vamos lá. Tópico de número 1. Aspectos gerais. Item 1. Autor, título e data. Que temos aqui. O Salmo 103, ele é um salmo que é atribuído a Davi. Davi seria o autor do salmo, portanto, 1000 a 930 a.C. Todo salmo atribuído a Davi deve ter sido escrito nesse período aí. Tá? E isso é importante apenas a título de informação. Classificação: é um cântico de ação de graças. De cara, quando você lê o Salmo 103, você já percebe que são declarações de ação de graças, uma alma agradecida. O Salmo 103, ele revela o estado espiritual do salmista naquele momento. Que momento ele vivia? Um momento de êxtase, né? De alegria, de regozijo, de sentimento de agradecimento a Deus por tantas coisas que Deus tinha feito por ele. É um sentimento de gratidão. E, na sequência, é um salmo de exortação exatamente a esse comportamento que Deus espera de todos nós, a gratidão. A gratidão. E no terceiro item, vocativo de adoração. Bendiz a minha alma, o salmista convocou a si mesmo para bendizer a Deus. Davi, ele se inclui. Isso aqui é uma coisa interessante. Vamos fazer aqui uma aplicação que eu acho de grande relevância. Toda mensagem que um mensageiro de Deus transmite no púlpito da igreja ou em qualquer lugar, essa mensagem, seja ele um evangelista, seja ele um pastor, um bispo, ou quem for, qualquer líder religioso, ou mesmo não, mas um pregador qualquer da palavra de Deus, a primeira pessoa a quem deve ser aplicado a mensagem é aquele quem está pregando, o pregador. A mensagem divina, ela tem que valer primeiro para mim. No meu caso aqui, eu estou fazendo uma exposição do Salmo 103 baseado no comentário da lição. Então essa mensagem, ela vale primeiro para mim, deve ser assim. Ela é aplicada primeiramente a mim e depois aos demais. É recorrente hoje nós encontrarmos pessoas que elas se comportam no sentido contrário. Elas têm mensagens, recados, exortações, entendeu? Para todo mundo, menos para elas. Está cheio na igreja hoje, no mundo religioso. Profetas, exortadores para os outros, para o mundo, né? Pega o microfone, exorta a igreja com expressões até assim um pouco agressivas, na minha opinião, entendeu? Mas falam com veemência. Mas a grande pergunta é a seguinte: essa mensagem que você está pregando aí, ela já vale para você também? Ela é resultado da sua prática de vida? Ou você está só transmitindo para os outros? Essa é a aplicação deste item aqui da lição. Davi, o comentarista, pastor Rui Raiol,
ele coloca aqui de maneira muito feliz que o salmista, ao começar a sua exclamação, ele se inclui no pacote e destaca primeiro a si mesmo: bendize, ó minha alma, ao Senhor. Ele convida a própria alma para bendizer o Senhor. Eu oro a Deus e tudo vale primeiro para mim e depois para os outros. Isso porque o outro é como um de nós. Não é porque eu estou pregando que eu sou mais santo do que quem está ouvindo. Não é porque eu estou ministrando que eu sou mais sábio do que quem está aprendendo. Pode ser, pode não ser. Mas quem ministra, quem prega, nunca deve se olhar assim. Nós nos olhamos apenas como instrumentos que Deus usa para fazer a sua obra. É assim que eu me vejo, por exemplo, né? Eu me considero um aluno, um eterno aprendiz, não é? Tem gente que chama a gente de outras coisas e a gente recebe por amor, com reverência, com reconhecimento, com humildade. Mas, se tiver de falar de mim mesmo, eu sou um aprendiz, não é? Então aqui, o salmista dá essa lição para nós. Depois de incluir-se, é que ele convoca os anjos e os homens para celebrar. E essa lição deve ficar para nós, tá certo? São os vocativos aqui. Vocativo de adoração. Okay. Agora vamos para o item de o tópico de número 2 da revista, né? Motivos para adorar. Depois de se incluir e depois de convidar, o salmista agora ele expõe motivos por que a alma deve ser grata ao Senhor. Motivos para se adorar. Número 1. O primeiro motivo é o perdão e a cura. Olha só como é que as palavras, elas confirmam o que já foi dito, né? Perdão e cura. Nunca o contrário. Nós não podemos eleger essas necessidades, ao contrário. A sequência bíblica, teológica, fundamentada nas Escrituras é essa: perdão e cura. O paralítico primeiro precisava de perdão. O salmista diz, é ele que perdoa. E depois ele fala de cura, de enfermidade e outras coisas mais. É ele quem perdoa todas as tuas iniquidades e sara todas as tuas enfermidades. A sequência é essa aí. O perdão é a sílaba tônica no relacionamento entre Deus e o pecador. A regra é sempre o perdão. Sempre o perdão. Nosso vínculo com Deus está pautado no amor e no perdão. A cura divina surge como segundo motivo de gratidão, como já dito. E essa questão do perdão ser o fundamento na vida de um crente com Deus, isso se reveste de uma importância muito grande, porque nós somos pecadores e adoramos um Deus extremamente santo e justo. Esse contraste entre o pecador e o Salvador, entre o servo e o Senhor, sempre vai aparecer nas Escrituras. E Deus é extremamente santo, e Ele sabe que nós somos extremamente frágeis e pecadores. Então, por isso, o seu perdão, que é esse gesto de nos abraçar e nos restaurar e entender a nossa fraqueza, esse gesto do perdão é o fundamento desse relacionamento. Se não fosse assim, nós não subsistiríamos, tá certo? A cura já surge como um segundo motivo. O amor de Deus visa primeiro a alma, não é isso? O paralítico de Cafarnaum é o exemplo disso, como já foi dito, exaustivamente. Ai de nós se não fosse o perdão. E Deus sempre aberto
Sempre que ele olha para mim, se ele tivesse que dizer uma palavra para mim ou para você, ele diria: perdão, perdoados estão os teus pecados, porque essa sempre será a nossa primordial necessidade. O item 2, livramento e honra. Olha, o segundo motivo é livramento e honra. Olha o que diz o texto. Quem da cova redime a tua vida e te coroa de graça e misericórdia. Se quiser, Deus pode nos livrar de qualquer sentença, inclusive da morte. Entendeu? É isso que está escrito aqui. Quem da cova redime a tua vida. Ou seja, Deus, se Ele tem um propósito na nossa vida, não há nada dentro da realidade humana que possa impedir que Ele faça alguma coisa. Ele pode nos tirar da cova se houver propósitos. A morte física de Lázaro tinha propósitos. Por isso Jesus chegou e disse: Lázaro, vem para fora. E outros fatos na Bíblia que tiveram propósito. E hoje não mudou nada. De repente você está passando por alguma situação e Deus está permitindo que você passe, porque aí tem propósitos. Na hora certa você vai entender isso. O nome do Senhor vai ser glorificado e você vai ser abençoado. Na sequência, ele diz assim, olha, coroado de graça e misericórdia. Está entendendo? De graça e misericórdia, não é isso? Na vida cristã não existe lugar para autojustiça. O fundamento maior do relacionamento entre Deus e o homem é a graça, né? A grande misericórdia de Deus. A grande misericórdia de Deus. A graça, ela é esse dom, esse presente que Deus dá para a gente e a gente vai caminhando, não é isso? Não existe meritocracia com relação à salvação, não. Só existe uma coisa na Bíblia que é carregado pela meritocracia, que é a questão do galardão. Galardão no céu vai ser por mérito. Jesus falou, meu galardão está comigo para dar a cada um segundo a sua obra. Ou seja, teve obra, tem galardão. Não teve obra, não tem galardão. É meritocracia. Agora a salvação não, é graça. É favor não merecido. Nada eu posso fazer pela minha salvação. Como fundamento, como origem. Nada. Ela é originada no amor de Deus, na morte substituta de Cristo na cruz do Calvário. No item 3, ele toca em velhice e juventude. Velhice e juventude. Então aqui, olha, quem farta de bens a tua velhice, de sorte que a tua mocidade se renova como a águia. Então o salmista aqui, ele usa duas figuras da vida humana para fazer reflexão espiritual. Quais são essas duas figuras? A primeira figura é a figura da velhice e a segunda, a figura da juventude. Não que a infância e a adolescência não sejam importantes, são sim, mas no foco do salmista aqui, ele faz um corte ou um recorte. Ele fala de velhice e juventude e faz aqui usa essas duas figuras para ministrar mensagens espirituais. Quando você fala de velhice, você está falando de quê? Pouca força, solidão, abandono, muitas das vezes, infelizmente, mas é uma realidade de muitas pessoas que atingem uma idade avançada hoje, são abandonados pela própria família, inclusive famílias cristãs ou ditas cristãs, não tratam bem seus pais na velhice. Deus vai cobrar isso, essa fatura vai chegar, com certeza, não é? Não é ameaça, é Bíblia. E a Bíblia, a palavra de Deus, não volta vazia, ela vai cumprir, é verdade? Então, velhice é isso aí.
E juventude se fala numa corrida frenética, busca de conquista e sucesso. São coisas que dominam a juventude. Já a velhice não, já são outras coisas que norteiam esse aspecto da vida humana. Mas o salmista aqui, ele trata essa questão de maneira a ministrar que Deus, ele está presente, ele atua, ele tem interesse, tanto na juventude como na velhice. Olha, quem farta de bens a tua velhice, ou seja, mesmo na velhice, nos últimos dias ou nos dias mais difíceis, Deus está conosco e nós podemos produzir. Podemos ser úteis a Ele e ao mundo, tanto na questão material como na questão espiritual. E para a juventude, ele diz, não é? Aqui, de sorte que a tua mocidade se renova como a da águia. Ou seja, Deus tem propósitos, que a juventude, ela alimente esse sentimento de conquista, não é? De luta, de vitória, não esquecendo de que Deus está no comando de tudo. Que se prepare para vencer como uma águia, com coragem, determinação, boa visão, visão longa, exata. É esse o chamamento de Deus para a juventude. Quando compara a juventude com a águia, ele está falando, por exemplo, dessa visão de mundo. Nós não podemos ter uma visão minúscula. A águia, ela tem uma visão muito forte, muito de alcance, de longo alcance. Os biólogos dizem que ela enxerga muito longe a sua presa. É disso que a Bíblia está falando. Então, tanto na juventude, Deus está presente com esses aspectos de desejo, de vencer, de conquistar, como na velhice, quando a gente acha que tudo acabou. Não, Deus está presente. Na sequência, vem o último tópico da lição. A grande misericórdia de Deus, que é o tópico número 3. Que viagem maravilhosa pelo Salmo de número 103. Vamos em frente. O item primeiro diz assim: misericordioso e compassivo. O Senhor é misericordioso e compassivo, longânimo e assaz benigno. Não repreende perpetuamente, nem conserva para sempre a sua ira. Misericordioso e compassivo. E aqui, o comentarista, ele traz uma reflexão para nós muito importante a ser feita. Você deve fazer isso com a sua classe. Circula por aí, nos meios acadêmicos e debates teológicos e na cabeça de algumas pessoas, de que o Deus que a Bíblia retrata no Antigo Testamento não seria o mesmo retratado no Novo Testamento. E esse debate tem que fundamento? Porque eles acham que o Deus do Antigo Testamento parece ser um Deus assim, raivoso, vingativo, que só pune, que só destrói, que só derruba muro e coloca a lepra num e diz que o outro vai morrer e extermina milhares em questão de segundos. Esse Deus seria incompatível com o Deus que aparece no Novo Testamento diante de uma mulher dizendo assim: olha, teus acusadores não te condenaram? Não, nem tampouco eu te condeno. Vai e não peques mais. Haveria uma contradição entre esses dois aspectos, essas duas manifestações divinas. Isso afirmam algumas pessoas. Mas quando você olha para a Bíblia como um todo, você percebe que isso não passa de imaginação. Não tem fundamento na teologia bíblica essa questão de que
O Deus lá que aparece no Novo Testamento não seria o mesmo. Ele seria mais misericordioso, ele seria mais compassivo, ele seria mais perdoador, menos justiceiro, coisa dessa natureza. Não. É o mesmo Deus. Tanto que o Salmo 103 aqui, que está no Antigo Testamento, dito por Davi, entendeu? Milhares, centenas de anos antes de Jesus aparecer na Palestina, entendeu? Antes disso tudo, ele já dizia, essa expressão aqui, olha, o Senhor é misericordioso e compassivo, longânimo. Sabe o que é longanimidade? É tardio em irar-se, entendeu? A sua marca registrada é o amor. A sílaba tônica do seu comportamento é o perdão, é o abraçar. Mas ele é mais do que isso. Ele é amor, mas também ele é justiça. E às vezes essa justiça, ela vem de maneira veemente e impetuosa, dependendo da situação. Mas Deus, ele é longânimo. Então ele é chamado de longânimo assaz benigno, ou seja, benignidade há muitas vezes, na maior expressão da palavra. Aonde está escrito isso? No Antigo Testamento. Com que Deus é que Davi se relacionava? Com Deus do Novo? Não, com o Deus do Antigo Testamento, que é o mesmo do Novo. Não tem como pensar diferente. Número 2. Eterno amor de Deus. Olha o texto. Quanto dista do Oriente do Ocidente, assim afasta de nós as nossas transgressões. Como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece dos que o temem. Maravilha. Aqui nós temos o quê? Aqui nós temos a extensão do amor de Deus. Olha a expressão. Quanto dista o Oriente do Ocidente. Você está entendendo? Como dista o Oriente do Ocidente. Não nos trata segundo os nossos pecados. Ele entende as nossas fragilidades. É esse que é o eterno amor de Deus. Eterno por quê? Porque ele sempre existiu. O amor de Deus, na sua expressão, não é uma novidade do Novo Testamento, como muita gente pensa. Ele é eterno porque ele sempre existiu. O salmista aqui ele já faz menção desse amor compassivo e longânimo no Antigo Testamento. Não nos trata segundo os nossos pecados. Já pensou se Deus fosse nos tratar de acordo com os nossos pecados? É por isso que nós afirmamos que na soteriologia, na doutrina da salvação, não tem lugar para meritocracia. Porque se Deus fosse nos tratar de acordo com os nossos pecados, nós não subsistiríamos. Nem eu, nem você estaríamos aqui hoje, não é? Mas por que nós subsistimos? Porque Ele nos trata segundo o olhar da sua misericórdia. E a graça, é o perdão, são os braços abertos sempre para nos receber. Esse é o sentido da palavra, esse é o fundamento do Evangelho. E finalizando a lição, ele diz assim, olha, no item 3, bendizei ao Senhor. O salmista encerra o salmo fazendo um convite a todo o universo a bendizer o Senhor. Voltando lá para o início, quando ele começa o salmo, ele se inclui. Já foi dito aqui, porque ele se vê parte. Ele não era um salmista moralista, de estar trazendo doutrina para os outros, não. Ele se incluía. Bendiz, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim bendiga o seu santo nome. Após se incluir, ele passa a analisar todo esse relacionamento dele com Deus, Deus com ele, como é que Deus age, por que louvamos a Deus, por que devemos louvar o Senhor, e como é que Deus age na vida do homem, seja na juventude, seja na velhice, em qualquer lugar. No final, ele convida, e com muita autoridade, ele convida todo o universo, né, para servir ao Senhor. Olha o que o Salmo diz, olha.
Bendizei ao Senhor todos os seus anjos, valorosos em poder, que executais as suas ordens e lhes obedeceis a palavra. Bendizei ao Senhor todos os seus exércitos, né? Vós, ministros seus, que fazeis a sua vontade. Ministro aqui são anjos de Deus, mas pode ser aplicado a quem ministra a palavra de Deus também. Bendizei ao Senhor todos os seus exércitos, vós, ministros seus, que fazeis a sua vontade. Bendizei ao Senhor vós todas as suas obras, eu e você, em todos os lugares do seu domínio. Qual é o lugar do domínio de Deus? O mundo inteiro. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. Esse é o anseio de Davi, essa é a proposta de Davi, essa é a exortação de Davi para o mundo todo. Agora, fechando aqui, eu gostaria de deixar isso apenas como um ponto de reflexão. Esse sentimento de Davi de que todo o universo louvasse o Senhor e todas as suas obras, infelizmente, ele nunca será alcançado. Nunca será alcançado. É um anseio bom, né? Mas ele nunca será alcançado. Por exemplo, nós temos desejos semelhantes. Desejo nosso, que todos os homens viessem a Cristo. Aliás, é um desejo de Deus também, que todos os homens se arrependam e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Desejo de Deus. Vai se concretizar? Nunca. Por quê? Porque esse é o desejo, mas os rumos do mundo, que já é conhecido inclusive de Deus, nesse conhecimento se percebe que isso não será possível, porque sempre vai haver uma parcela da humanidade que vai estar de costas para Deus. Foi no Antigo Testamento, foi no Novo, é na nossa era, não é? Nos nossos dias, e será daqui a tantas quantas gerações o mundo sobreviver. Sempre haverá aqueles que vão virar as costas para Deus. Jesus mandou evangelizar o mundo, ide por todo o mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Mas cristianizar o mundo é impossível. É impossível. O próprio contexto das Escrituras nos mostra que isso é impossível. A existência de um julgamento final, onde Deus vai condenar os injustos, ímpios que se viraram as costas para Ele, é a prova cabal daquilo que eu estou lhe dizendo. Né? Daquilo que eu estou lhe dizendo. Então, vai ser dessa forma, mas o convite está aberto. A mensagem do salmista do Salmo 103 continua valendo. Convite a todos, que toda a forma de vida no universo venham louvar o Senhor. E isso pode ser feito também uma conexão com as palavras de Jesus. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, que eu vos aliviarei. Essa é a proposta. Virão todos? Com certeza não. Que Deus te abençoe, que Deus nos ajude nesse próximo domingo a sermos um instrumento para abençoar a vida de outras pessoas. Queridos, se você gostou deste conteúdo, deixa aí o seu like, não esqueça de deixar esse like, porque ele é muito abençoador, ele é a oferta que você dá para esse trabalho, esse ministério de ensino que nós desenvolvemos. Tá certo? Quando você deixa um like aí, você está dizendo à plataforma, YouTube, que esse conteúdo é importante. Portanto, ele vai ser recomendado para outras pessoas. Vamos alcançar outras pessoas. Compartilhe nos grupos de sua igreja, deixe seu comentário aí. Nós estamos disponíveis para o aprendizado também. E Deus vai nos abençoar. Vamos caminhando para frente, na força e na dependência de Deus. Pai querido, em nome do Senhor Jesus, que o Teu Espírito Santo, que nos inspira, que nos elege, que nos abençoa, possa, Senhor, nos fazer mais que vencedores. Esse próximo domingo, nós vamos ministrar a Tua palavra, que sejam bênçãos para a vida da igreja e crescimento na fé. Que nós possamos ter um entendimento pleno deste salmo tão maravilhoso ministrado a nós. Em nome de Jesus, nós te agradecemos. Amém.
Aonde você estiver, em qualquer lugar do Brasil e do mundo, aí em Presidente Figueiredo, no Amazonas, em Manaus, em Tefé, não é? E Manicoré, tantos lugares aí, São Paulo, Macapá, em Salvador, na Bahia, vários irmãos têm nos mandado mensagem. No próximo vídeo vamos mencionar aí o nome dos irmãos. Mande o seu alô, de onde, de que estado, de que igreja e de que lugar você está participando. Será de grande valia. Um abraço carinhoso do reverendo Ed S., da Assembleia de Deus da Estrada Nova, em Belém do Pará.